Então, pessoal, segundo vídeo aí sobre o processo de habilitação, é importante ressaltar que após habilitado, você tem algumas coisas que é importante você observar, tá? Por exemplo, você tem uma permissão para dirigir, chamada de PPD, permissão para dirigir. Essa permissão para dirigir, gente, ela vale em todo o território nacional, tá? É a sua habilitação. Então você tem uma permissão para dirigir. E ela tem a validade de 1 ano. E aí entram as observações importantes. Então, nesse período de 1 ano, eu posso dirigir em estrada? Posso, claro que posso. Sou recém-habilitado, pego minha habilitação. Ah, mas é uma PPD. Não tem nada na lei que te proíba. Agora, é interessante que a sua consciência fale também junto com você. Então, na hora que a gente pensa muito nas questões legais, esquece de usar o que Papai do Céu colocou dentro dessa caixa craniana, tá bom? Então use isso aí e pense na sua vida, pense na sua família, pense nos demais usuários de trânsito, né? Então veja se você tem capacidade. Se tiver capacidade, vai dirigir. Pega a estrada. Não tem capacidade, chama alguém, coloca ao lado, contrata um instrutor, mas não deixa de aperfeiçoar, né, melhorar seus conhecimentos, tá? Não ache que você sabe tudo, você é apenas habilitado e você vai ter um ano, e nesse 1 ano você não pode cometer infrações graves, não pode cometer grave, é isso que é questão de prova, hein, gente? Não pode grave, não pode gravíssima e não pode ser reincidente em infrações médias. O que é reincidente? Aquele que repete, tá? Então você não pode repetir infrações médias, tá? É interessante que não é a mesma infração. Então só diz que você não pode reincidir em infrações médias, tá bom? Seja ela qual for. Eu não vou lembrar aqui para falar para vocês, mas vamos só supostamente, tá, gente? Arremessar lixo pela janela do veículo, é infração de natureza média. Então, se você cometer uma outra que não seja também arremessar lixo pela janela do veículo, você vai perder também a sua PPD, a sua permissão para dirigir. Tem que fazer o quê? Iniciar um novo processo de habilitação, tá? Você vai ser cassado ainda na permissão para dirigir. Mas o que? Ela tem validade de todo o território nacional, perdão, né? Mas o que a gente precisa entender? Espera que eu vou pausar aqui para a gente não falar bobagem, né? Então, a sua habilitação vai ter os seus dados e os dados de quem está expedindo essa permissão para dirigir. O candidato, gente, com deficiência, eu vou voltar lá atrás, no início do processo, quando ele vai fazer a prova teórica, só para vocês entenderem. Então, chegando lá, é interessante, se você tem alguma limitação, no âmbito assim de, não sei se não é limitação, tá, gente? São pessoas extremamente inteligentes, tal, mas a pessoa tem ali TDAH, por exemplo, ela tem o direito a algumas coisas que uma pessoa que não tem, ela vai adquirir. Então, chegando na sua prova, procure lá o examinador e ver o que você tem direito. Então, eu li bem rápido, tá, gente? Então, assim, eu não quero passar informação. Por isso que eu tô falando de você se informar com o examinador da sua prova teórica. Chega lá e pergunta, porque você tem, com certeza, direito a talvez uma leitura, um tempo maior de prova. Isso aí, com certeza, você tem um tempo maior do que os demais candidatos. Então, tem algumas coisinhas lá que é bom você se informar para não chegar lá e, às vezes, você tem um direito e acaba não utilizando o direito e precisa utilizar-se do direito. Tá? Então, se você tem um direito, corre atrás. E eu vou deixar bem claro, se informe lá na banca que estará te examinando. Aí vamos lá, agora voltando aqui para as aulas práticas. Quando um candidato tem alguma deficiência física, aí vai um médico perito examinador acompanhar essa prova. Então, normalmente na prova prática de trânsito, são 2 examinadores de trânsito. Aqui no estado do Espírito Santo, permite-se também 2 alunos, tá? Fazer prova por vez, né? Um dirige um tempo, um percurso e passa o veículo para o outro, né? Sempre ao comando do examinador. Então, 2 alunos podem estar fazendo prova, né? E em algum momento pode entrar um terceiro examinador. Qual que é essa situação? Quando tem alguém estagiando, ou sei lá, uma observação
que alguma chefia quer fazer, e ela acaba entrando dentro do carro, uma fiscalização, então acaba entrando ali um terceiro examinador. Nesse caso, só vai um aluno, tá, gente? Então o carro geralmente ele vai com uma carga de 4 pessoas, beleza? Então vamos lá, voltando aqui. Então se a pessoa tem alguma deficiência física, vai um médico, perito, examinador acompanhar essa prova. Ele também é examinador, então ele vai observar se o carro está adaptado perfeitamente àquele candidato, ele vai observar como aquele candidato se comporta, enfim, eles têm lá os parâmetros que eles vão observar e vão utilizar para analisar e avaliar cada candidato, né, dentro da sua respectiva deficiência. Então, outra questão muito comum em prova é de quanto em quanto tempo eu tenho que renovar a minha CNH, né? Então, a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos de idade. Então, quem tem menos de 50 anos, né, vamos pensar em 49 aí, para a gente entender melhor, quem tem menos de 50 anos, 49 anos abaixo, tem 10 anos para renovar. A partir dos 50, gente, você vai ter 5 anos, tá? E de 5 em 5 anos tem que estar renovando. E depois dos 70, de 3 em 3 anos. Lembrando que um médico, ele pode dar um laudo, né? Mesmo para uma pessoa que tem 20 anos, e chegar e falar para ele, ó, você tem que renovar anualmente a sua CNH. Então o médico vai observar, o psicólogo vai observar as limitações, o que a pessoa tem ali, né, que a faz ser diferente, né, vamos dizer assim. E aí ela vai ter que renovar com o tempo que o médico colocou ali, beleza? Então tenha isso em mente. A renovação, ela varia de pessoa para pessoa. Recapitulando, até 50 anos de idade, perdão, até 40, inferior a 50 anos, vamos usar esse termo, inferior a 50 anos de idade, 49 anos, 363 dias, 364 dias, enfim, ainda está abaixo dos 50. Então vai ter quanto tempo? 10 anos, 10 anos. Acima dos 50, gente, até os 70, dos 50 até os 70, 5 anos. Depois dos 70, 3 anos, ou de acordo com a recomendação, prescrição, não sei, laudo médico. Então o médico ele pode dar uma cartada e a pessoa ser obrigada a renovar com tempo menor do que é previsto pela sua idade. Como eu falei, essa aula de processo de habilitação não é só até você tirar a carteira, tirar a CNH, a carta, né, como diz lá em São Paulo. Então, assim, é um pouquinho mais que isso. É como você vai se portar também no trânsito. Por exemplo, documento de porte obrigatório, né? O famoso verdinho, que agora você pode imprimir ele em preto e branco, pode ter de forma digital, né? Mas antigamente você tinha que andar com ele impresso pelo órgão, né, responsável pela impressão, que no caso são os Detrans. Então hoje, gente, você vai andar com o seu guarda isso aí, CRL. L, você pode usar essa letra L para você lembrar, que é o licenciamento, tá? Vou falar um pouquinho aqui rapidamente do CRV. O CRV, ele não é de porte obrigatório, é um documento do veículo, certo? É um documento do veículo. Vamos pensar na sua identidade pessoal, só para você entender. Você tem a sua identidade pessoal, sua identidade que não tem nenhum dado do Detran, beleza? Mas para você conduzir um veículo, você precisa da sua CNH. Aí tem os dados do Detran ali, beleza? Agora vamos pensar agora no CRV. Embora seja expedido pelo mesmo órgão, pelos Detrans, né? Então você tem ali o CRV, que é o certificado de registro do veículo. É só um comprovante que o seu veículo está registrado. Mas você vai precisar, para conduzir o veículo em via pública, você vai precisar do CRLV. Pensa nessa letra L. L de licença. Então eu estou com a licença para conduzir esse veículo. A licença agora não é sua, tá, gente? É uma licença do veículo para que ele possa circular em via pública. O seu documento, a sua licença, né, vamos chamar assim, o seu documento
é a CNH, ou a PPD, ou, né, a ACC, né, a autorização para conduzir ciclomotor. Então, esses são os seus documentos de porte obrigatório, seus. Agora, o do veículo de porte obrigatório só tem o CRLV, que é o documento, né, de licenciamento do veículo, né, certificado de registro e licenciamento, tá? Repito, existe certificado de registro do veículo, ele fica guardado. O licenciamento, certificado de registro e licenciamento é de porte obrigatório sempre que estiver conduzindo o veículo em via pública. E aí, já ouviu falar de EAR? Então, EAR, exerce atividade remunerada. O que é isso? É uma observação que é colocada em sua CNH, tá? Para você poder transportar pessoas de forma remunerada, viu, gente? Carga e, enfim, todo tipo de transporte remunerado, você precisa ter um EAR. Ah, eu quero fazer aplicativo, quero rodar no aplicativo, né? O correto é que tenha observação na sua CNH. Exerce atividade remunerada, tá? Então, de acordo com o artigo 231, tá? 231 é infração gravíssima, tá? Você não ter EAR e conduzir veículos, né, de forma remunerada. Tipo, vou dirigir ônibus. Obviamente, a empresa de ônibus não vai aceitar se você não tiver EAR e não tiver o custo de transporte passageiro, que é um outro assunto que eu não quero entrar por agora. Mas, só para exemplificar para você que não pode, não dá, a empresa não aceita, mas você não pode também fazer isso. Então, se você vai contratar alguém, eu estou abrindo a empresa agora, você vai ter que observar, né, se esse cara que vai dirigir profissionalmente para você, vai dirigir para ser remunerado por você, se a habilitação dele tenha essa observação, beleza? Então, EAR exerce atividade remunerada. E como é que eu faço isso? Quando você vai fazer o exame lá na clínica, você já fala, deixa claro para eles que você precisa exercer atividade remunerada, né? Eu trabalho na transportadora, então daqui uns dias eles vão me promover, é só eu vou pegar um veículo da transportadora para eu levar pessoas, para eu carregar carga, enfim. Então você vai precisar, no ato do seu exame médico psicotécnico, você vai informar que você vai exercer atividade remunerada. E aí a sua CNH vai vir com tal observação. Os condutores estrangeiros, gente, eles podem dirigir aqui no Brasil? Pode. Assim como você também pode dirigir nos países estrangeiros, tá? Você tem um prazo, né, de acordo com o acordo que eles têm, que os países têm, de 180 dias, e após esses 180 dias, aqui no Brasil, a pessoa tem que ser submetida a exame de aptidão física e mental para que possa, então, continuar dirigindo, tá? Então, são 6 meses para quem vem de fora dirigir aqui no Brasil, e você tem 6 meses para dirigir em países estrangeiros também. PID. O que é PID? Permissão internacional para dirigir. Então, quando você tem a sua CNH, você tem direito também a emitir a sua PID, que é a permissão internacional para dirigir. Quem tem direito a solicitar a PID, gente? A PID, ela vai ser solicitada por pessoas habilitadas na categoria A, B, C, D ou E. Isaías, autorização para conduzir ciclomotores dá direito a PID? Não. Não é uma categoria de habilitação. Então, a PID é só para quem tem uma categoria de habilitação. Essa PID, pessoal, ela tem a validade de 3 anos, tá? 3 anos ou o vencimento da CNH. Se a CNH vencer antes dos 3 anos, então você tem que pedir a renovação da CNH para poder renovar também a sua PID. E é interessante você se informar no país para onde você vai, tá? Como é que funciona as normas lá nesse país, beleza? A gente para por aqui e no próximo vídeo a gente traz mais assuntos aí que vão ajudar com certeza você na sua prova teórica. E posteriormente também vamos fazer alguns vídeos sobre a questão prática.